O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre mulheres em movimentos populares. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O que o racismo causa para o povo brasileiro? O que vocês me diriam? Essa reflexão ela é muito importante, porque ela precisa ser feita em todos os âmbitos, né? Como é que as mulheres negras vivem em uma sociedade racista? Dor, exclusão, violência, mas também resistência e muita luta. A gente tem um leque de possibilidades para discutir sobre isso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Discutir como o racismo estrutural ele está presente nas instituições, nos costumes, no cotidiano, e como isso afeta especificamente as mulheres negras em diferentes esferas da vida delas. No trabalho, na educação, na saúde, na mídia, na política, enfim, em todos os âmbitos, como eu falei. O racismo ele nos afeta cotidianamente, constantemente, né? E aí eu vou trazer alguns conceitos e alguns exemplos para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso. Enfim, acredito que muitas outras companheiras também trazem suas contribuições extremamente importantes, mas hoje vamos falar especificamente sobre os conceitos e como é que ele atua cotidianamente na vida das mulheres negras. Nós temos o racismo individual, o racismo institucional, o racismo estrutural. Eles não são a mesma coisa. Obviamente que racismo é racismo, mas eles se subdividem em várias atuações. O racismo individual é aquele ato de preconceito por parte do indivíduo. Ah, eu não gosto de fulano porque fulano é negro. Ah, eu não quero uma pessoa negra na minha casa. Esse é o racismo individual. O racismo institucional, que a gente tanto discute aqui, não só das militantes, mas também nos nossos mandatos petistas, ele é quando práticas discriminatórias acontecem e estão naturalizadas nas instituições brasileiras, seja nas escolas, nos espaços religiosos, nos hospitais, na polícia, na justiça, em todas as instituições que regulamentam a vida do povo brasileiro. O racismo estrutural, que é um assunto tão comentado, né, através de intelectuais, enfim, de toda a militância, ele é um sistema de hierarquização racial incorporado na estrutura de toda a sociedade. E ele opera sem precisar de intenção de indivíduos. Ele é como se ele fosse algo naturalizado, sabe? Enfim, você vai num espaço onde não existem pessoas negras. Por que não existe? Porque é normalizado que pessoas negras não são bem-vindas naqueles espaços. Então isso é muito importante. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa dar luz a isso que eu trouxe anteriormente, né? Pessoas negras, elas representam 70% da população carcerária no Brasil, mesmo sendo 56% da população brasileira. Percebem a disparidade? As mulheres negras, por sua vez, elas ganham cerca de 44% de um salário de um homem branco. Ou seja, vou fazer uma conta aqui bem breve. Se o homem branco ganha R$ 100 por um serviço, a mulher negra vai ganhar R$ 44 pelo mesmo serviço. Então você percebe a disparidade na desigualdade racial em torno do trabalho, né?
Outro dado importante que é apenas 4% das mulheres negras estão em cargos de liderança no setor privado. E também as mulheres negras representam 4% dos governos municipais, estaduais e federais, indicando uma subrepresentação na política. Ou seja, as mulheres negras elas ocupam um espaço muito nítido da desigualdade. Onde elas estão mais presentes? Nos subempregos, no trabalho informal, no serviço, no trabalho reprodutivo, que significa aquele trabalho do cuidado, né? Seja o cuidado com a família, o cuidado com a casa. E muitas vezes nem remunerado ele é. Quando não passa por situações, né, precárias ou de praticamente escravização, uma escravidão moderna que a gente chama. A Lélia Gonzalez tem uma frase que eu acho muito interessante e que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa refletir. Não se findar nela, mas refletir sobre ela. Que a mulher negra ela é o objeto de excelência da violência do racismo e do sexismo. E quando ela traz isso, né, ela nos convida a pensar sobre as desigualdades sociais no Brasil. E ela demarca nitidamente que essas desigualdades elas têm raça e gênero. E que elas incidem diretamente sobre a vida das mulheres negras. E não só das mulheres negras, mas também das mulheres indígenas, mulheres quilombolas, enfim. Desse conjunto que representa a não branquitude brasileira. O racismo estrutural, somado ao sexismo, ele produz um sistema de exclusão que naturaliza essas desigualdades e silencia diversas vezes as vozes diversas das mulheres negras, porque não existe um perfil também único de mulher negra, né? Somos diversas e temos, enfim, regionalidades, idade, enfim, vamos trazer várias questões envolvidas na realidade das mulheres negras. No dia 7 de maio de 2025, o Senado Federal aprova o projeto 1958, que renova e amplia as políticas de cotas raciais no serviço público. Foi uma honra estar presente nesse espaço, fazer essa discussão junto aos parlamentares e às parlamentares do nosso partido, que vai garantir com que o serviço público seja composto também por pessoas negras, porque nós queremos ser atendidos, nós queremos serviços que sejam realizados por gente como a gente, né? Não só um serviço público que se coloque lá em cima e não enxergue as nossas questões, que não estão aqui embaixo, não, estão bem em cima mesmo, porque são muitas questões, né? E aí é fundamental que esse serviço público também seja ocupado pela população negra. E antes ele era de 20%, agora eles teve um acréscimo de 30%, porque teve uma abrangência dessas vagas, e aí, enfim, vai garantir com que nosso povo seja atendido pelos nossos trabalhadores e trabalhadoras negras. Isso é muito importante. Isso pode parecer irrisório quando a gente fala assim, eu quero ser atendido por trabalhador negro, mas quando a gente pensa lá atrás, como eu falei, do parto, da violência obstétrica, a gente está pensando na violência de uma pessoa branca contra uma mulher negra. A gente está pensando que essas pessoas brancas muitas vezes têm rejeição aos corpos negros. É importante a gente situar que a Marcha Mundial das Mulheres já surge de um processo de um movimento internacional que era pautado pelas companheiras do Quebec, ali em 1998, naquele finalzinho dos anos 90, e o convite foi para mulheres e organizações de esquerda, socialistas, críticas ao capitalismo do mundo inteiro, um convite de marchar simbolicamente por pão e rosas. Nesse processo, constituiu-se um documento que tinha 17 motivos, 17 tópicos que articulava a pobreza e 17 tópicos que articulava a violência. Então, nisso, essa conexão dessa crítica ao sistema capitalista articulada ao patriarcado, entendendo que a opressão das mulheres, ela se articula dessas duas formas e que essa opressão se dá nessa dimensão que faz com que as mulheres sejam as principais vítimas da pobreza e também desse processo de violência. Isso chega a diversos países do mundo, inclusive aqui ao Brasil, e a gente, no Brasil, concretiza essa história ali no ano 2000, junto com a iniciativa da CONTAG, do Partido dos Trabalhadores, de vários movimentos que olham esse processo e entendem que era importante acontecer isso aqui também.
Então, foi assim, inclusive, que nasceu a primeira Marcha das Margaridas. Era um processo de adesão a esse movimento internacional que se desenhava como Marcha Mundial das Mulheres. Aqui no Brasil, o nosso primeiro tema da Marcha das Margaridas foi 2.000 motivos para marchar contra a pobreza e a violência sexista. Então, a gente foi às ruas apresentando que a gente se somava a essa mobilização internacional. É importante a gente visualizar que isso se deu numa mobilização internacional, porque era a forma também que o sistema capitalista passava a se organizar naquele momento da história, né? Naquele momento ali a gente vinha o mundo inteiro falando de globalização. E aí, globalização era o que significava aquilo, né? Era um mundo em disputa, e ali significava um novo momento do neoliberalismo, em que o sistema capitalista passava a se integrar de uma forma inédita, nunca antes vista, significava uma mudança, uma virada na forma, no regime de produção e também no regime de acumulação. O mundo já passava ali da industrialização para a financiarização, em primeiro momento, né, como principal regime de acumulação, mas para que a financiarização se concretize, como se potencializasse, precisava de uma série de transformações no mundo. Dito isso, precisava de uma maior flexibilização dos estados, isso é uma das principais marcas do neoliberalismo, precisava difundir a sua capacidade produtiva, então a gente começa a visualizar estruturas produtivas que se organizam ali com um centro no norte global, mas que passam a ter, vão descendo para o sul global, as suas empresas de produção e também a parte onde tem o trabalho mais precarizado, a parte onde fica a maior poluição, a maior externalidade desse processo produtivo, e isso também foi aumentando uma série de desigualdades. Isso tem a ver com o avanço da internet das coisas e diversas outras transformações que se desenhavam no sistema capitalista. Nesse momento, os movimentos populares do mundo disputavam, assim, a compreensão do que seria esse processo de globalização. Alguns movimentos achavam que isso ia servir para dar mais emprego para as mulheres, que isso ia se tornar um novo momento, um avanço do sistema capitalista de uma forma positiva, com essa ideia de desenvolvimento. Mas nós que compunhamos esse movimento éramos críticas a esse processo de globalização, entendendo que isso ia ampliar os níveis de desigualdade e ampliar também a violência e a forma de controle contra as mulheres, que foi, de fato, o que se concretizou na prática, né? Então, o capitalismo se apropria de algo que é fundamental, que é a reprodução da vida, que é o cuidado, que todo mundo precisa, e, a partir disso, ele propõe, ele se apropria do nosso trabalho e garante os seus lucros. E isso é uma realidade que as mulheres enfrentam no mundo inteiro. No mundo inteiro, a divisão sexual do trabalho estrutura a nossa forma de inserção na sociedade, a nossa forma de inserção no mundo profissional, nossa possibilidade de autonomia, nossa forma de organização da vida. Então, isso, enfrentar essa realidade, construir uma nova configuração do trabalho, também é parte dessa nossa luta internacional e é parte dessa nossa visão de um feminismo internacionalista. Inclusive, a própria divisão sexual do trabalho se organiza de forma internacional. A gente vê que há um fluxo migratório, né, de mulheres do sul global para o norte global para trabalhar com cuidados, e quando o mundo entra em crise, essas coisas se acentuam. Agora, na pandemia, a gente viu que a divisão sexual do trabalho se aprofunda, essa busca por esses fluxos migratórios também se aprofunda. Então, isso, para nós, visualizar essa lógica e essa organização internacional do nosso trabalho, de apropriação do nosso trabalho, também é parte do nosso processo, da nossa luta internacionalista e do que nós queremos superar. Então, nisso, também, quando a gente propõe a nossa economia feminista, a gente propõe
uma outra forma de organização do trabalho, uma outra forma de organização da economia. A gente quer que esse trabalho seja socializado, com os homens, com o Estado, com a totalidade do mundo, porque ele é fundamental para a garantia da vida e para a sustentabilidade da vida. Então, isso, para nós, é muito fundamental. Trabalhar com produção nesse ambiente, que é um ambiente que agora está predominantemente ocupado por mulheres, né? Mas é um ambiente que nos coloca em situações, às vezes, de dificuldade. Por quê? Porque a luta das mulheres é eterna, né? Para garantir respeitabilidade, reconhecimento, garantir que os espaços sejam de respeito. Então, trabalhar com produção, e que é uma área diversa, múltipla, dentro da produção, nós alcançamos várias áreas, né, dos fazeres artísticos e culturais. A entrega na produção passa por fazer com que o exercício do artista, do trabalhador, consiga ser entregue à população, ser entregue à comunidade que consuma a arte. Dentro da área artística e cultural, nós temos desafios enormes. Temos desafios para enfrentar essa desigualdade salarial, essa desigualdade de reconhecimento de posições de liderança dentro do ambiente de produção. Temos a informalidade. Hoje em dia, ainda, muitas de nós trabalhamos num ambiente de informalidade. São projetos que têm início, meio e fim, né? Então, não são... E a gente não tem carteira assinada, não tem a Seguridade Social. Nós enfrentamos várias situações dentro dessa informalidade do setor. Mas a gente entende que tanto o Ministério da Cultura quanto outros espaços, né, de atenção ao trabalho têm buscado promover políticas públicas para uma igualdade de gênero, para que nós possamos ser valorizadas nesse ambiente. Então, várias políticas públicas têm sido trabalhadas para normatizar e para dar essa segurança dos nossos fazeres dentro do ambiente da produção. Então, a luta por nossos direitos continua. Ela é eterna, né? Pois, enquanto mulheres, para que a gente ocupe todos os lugares que nós temos direitos de ocupar, precisamos estar sempre atentas e entendermos quais são as leis, quais são os direitos que já estão disponíveis para a gente. Então, vamos falar dessa imensa diversidade que existe dentro do ambiente da produção. Diversidade em que sentido? Diversidade para os vários ambientes possíveis de ocupação de trabalho. A produtora, o ambiente de produção, ele passa por diversos fazeres, né? Então, a produtora, ela pode trabalhar no ambiente ou nos espaços de produção cultural de música, teatro, dança, artes visuais, enfim. Eu poderia fazer uma lista enorme do que está disponível para essas ocupações, né? E a produção, ela é responsável por planejamento, organização, execução dos diversos tipos, né, de projetos, eventos, assim como festivais, feiras, congressos, e passa também por captação de recursos, elaboração de projetos. Então, compete
a profissional da produção um ambiente e as possibilidades inúmeras do fazer artístico e cultural. Eu queria também deixar aqui registrado que o ambiente de trabalho, de produção, é um ambiente que muitas vezes nos coloca em situações de vulnerabilidade. Vou explicar. As mulheres, como estão cada vez mais ocupando espaços dentro desse ambiente de produção, então, em coordenações, em acompanhamento de montagem, no caso de grandes eventos, geralmente essas necessidades de trabalho, elas acontecem em horários que nós somos mulheres. Então, não podemos nos colocar em situação de risco. Mas, que seria essa situação de risco, né? Horários de saída desse local de trabalho, porque às vezes precisamos acompanhar montagens, acompanhar ações em horários e locais que nos colocam em situação de vulnerabilidade, de insegurança. Então, é bom a gente sempre buscar as equipes nesses lugares que tragam um caminho de proteção. Então, sempre estar com grupos que nos acompanham, não se colocar nunca só nesses ambientes. É uma atenção que a gente tem que ter sempre, sempre. E queria também falar sobre a participação feminina nesse ambiente, né, de trabalho, as feministas que precisam, a gente precisa o tempo inteiro estar lutando por o reconhecimento e além do reconhecimento, a gente precisa estar fortalecendo as políticas já existentes, fazendo com que todas as pessoas se apropriem do conhecimento dessas políticas que já existem, para que elas sejam, de fato, consolidadas no sentido de serem aplicadas. Quero também falar aqui para vocês dos caminhos, né, para se trabalhar na área de produção. E o meu entendimento dentro desses caminhos a gente precisa estar sempre em ambiente de troca. Com isso, uma coisa que eu faço muito, né, participo de vários grupos no sentido de apoio, de trocas, né? É uma rede mesmo. Nós formamos várias redes de apoio da produção cultural feminista. Quando a gente fala de turismo de quebrada, a gente está focando nos grupos vulnerabilizados e visibilizando, né, todas as potencialidades turísticas das periferias do Brasil. Vou mostrar para vocês agora uma apresentação sobre o turismo periférico, que também a gente chama de turismo de quebrada, que é muito uma linguagem do hip hop, mas a gente está focando mesmo no turismo em áreas vulnerabilizadas, né? E como o turismo ele pode ser essa ferramenta de potencialização de lugares, de pessoas, de memória e de atrativos dentro das nossas periferias. Já me apresentei, mas brevemente, né, Aline Carina, sou pioneira do afroturismo aqui em Brasília e no entorno, mestre em preservação do patrimônio cultural, bacharel em turismo e CEO da plataforma Turismo Fora do Avião, que é um projeto que a gente criou, está virando um empreendimento, para a gente enfatizar os locais de atratividade turística no Distrito Federal, no entorno, nas periferias, e a gente está se expandindo para o Centro-Oeste. Né, a gente tem aqui nossa página também, que é www.turismoforadoavião.com.br e nas redes sociais, turismoforadoavião.df. Então, o que é o turismo de quebrada, né? Então, muito com essa vertente aqui, o turismo de quebrada, que também é chamado de turismo periférico, ou turismo de favela, é uma vertente do turismo cultural, que visa que busca valorizar as ações culturais, ambientais, sociais e econômicas dos nossos territórios. Ou seja, ele visa realizar a valorização do que é produzido nas periferias. E aí, esse turismo, ele visa identificar as potencialidades das nossas quebradas, né? O que a gente produz que se vier um turista aqui para cá, um visitante para conhecer a nossa quebrada, o que a gente vai mostrar?
Então, é nesse sentido, né? E ele tem uma metodologia que nós, pesquisadores do turismo periférico, a gente vem produzindo porque isso virou política pública, né? Porque a gente entendeu que é uma das melhores ferramentas de combate ao racismo. Então, a gente pode mapear o que tem de potencialidade dentro das nossas periferias. Porque sempre é importante ressaltar que a quebrada, ela produz muita coisa e produz muita coisa de qualidade. Então, como a gente visibilizar tudo isso que a quebrada produz? Então, o turismo periférico, ele tem essa potencialidade. Aqui é a gente, junto com o Fórum Nacional das Mulheres do Hip Hop, importantíssimo mostrar essa foto aqui, já que a gente está com todas elas aqui, né? E aí a gente está mostrando aqui, né, como o turismo ele pode ser essa cultura de paz, né? A gente teve esse encontro do Fórum Nacional das Mulheres do Hip Hop, onde que a gente visitou os principais pontos de afroturismo no Distrito Federal, e aí nesse dia a gente estava com 60 mulheres do hip hop, assim, bem, um movimento bem engajado para a gente conhecer os principais atrativos aqui no Distrito Federal. E aí eu vou falar um pouco para vocês como começou o turismo aqui no Distrito Federal, né? Começou a partir da 14ª região administrativa do DF, que é São Sebastião, onde que a gente começou ali pela história dos pioneiros da construção da capital, né, os trabalhadores, porque 90% dos tijolos da construção de Brasília saíram de São Sebastião. Então, a gente vem resgatando ali por meio do turismo periférico, né, toda essa história da construção de Brasília por meio de visibilizar os pioneiros, né, os trabalhadores da construção da capital. Então, esse projeto, ele começa com as escolas de São Sebastião, com as escolas da região. Hoje, se expandiu, a gente tem pessoas vindo de fora para conhecer São Sebastião, porque lá tem as olarias, as cerâmicas, né, são espaços lugares de memória importantes para conhecer aqui no Distrito Federal. Então, São Sebastião, ele também tem esse histórico do Quilombo Mesquita, que foi toda uma região quilombola, e a gente conhece ali todo esse histórico, e tem as ruínas das olarias e das cerâmicas, né, porque, como eu já disse, 90% dos tijolos da construção de Brasília saíram de São Sebastião, então a gente tem esse histórico de ser um território dos pioneiros da construção da capital, né, um histórico dos trabalhadores em São Sebastião. E aí a gente vem identificando, falando da história dos trabalhadores, essa aqui é a Dona Leontina, né, onde que 90% dos tijolos da capital saíram de São Sebastião, então os alunos vão lá, eles têm uma experiência de fazer tijolos, eles se engajam muito, eles gostam muito dessa experiência. A gente conhece a maior horta comunitária do Distrito Federal, que é a Osana, né, os alunos, eles plantam todas essas leguminosas que estão lá, vendo a importância da alimentação orgânica, do que é produzido dentro das periferias. Então, é bem legal também. A gente também conhece os espaços culturais de dentro das nossas periferias. Aqui a gente tem o Chico Metamorfose, que transformou a casa dele no Instituto Metamorfose, que é uma galeria a céu aberto. Ele tem várias pinturas de muralismo em São Sebastião. Então, em São Paulo, a gente tem o Beco do Batman. E em São Sebastião, a gente tem o Beco do Metamorfose, que o Chico é um artista e vem transformando a realidade local de São Sebastião por meio da arte, né, e os alunos vão lá, conhecem a história do Chico, conhecem a casa dele, bem interessante. Aí a gente vem para o turismo de natureza, né, São Sebastião tem ali as proximidades, que é a Cachoeira do Tororó, que é prática de rapel, tem um turismo de aventura, né, então mostrando também essa potencialidade do turismo para o turismo de aventura, o turismo de natureza, o ecoturismo. E São Sebastião também tem as cabanas Varley, né? Então, também tem uma potencialidade turística para hospedagem. Então, você pode se hospedar nessas cabanas maravilhosas aqui, elas têm banheira, ao ar livre, então é algo assim que vem a gente colocando São Sebastião no mapa do turismo de luxo, né? Então, assim, as pessoas têm um imaginário negativo sobre as periferias do Distrito Federal e a gente tem São Sebastião oferecendo roteiros de luxo, né? Então, chega até nessa vertente do turismo. Tem a Fazenda Taboquinha, que pode ter uma experiência de ruralidade dentro de São Sebastião, né? As crianças aqui dentro na piscina aqui da Fazenda Taboquinha, né? E aí a gente também tem os nossos espaços culturais, os complexos culturais, como é que, por exemplo, aqui a gente tem um complexo cultural de Planaltina, como o complexo cultural de Planaltina pode entrar dentro dessa rota de visibilidade, de potencialidade turística, né? Através das atrações que acontecem ali, que muitos dos moradores fazem, né? Todas essas ações culturais.
E aí, falando que o turismo periférico é um mercado que está em ascensão, né? Um mercado que está em constante crescimento. O turismo de quebrada, a gente tem dados que 17 milhões de pessoas que moram nas periferias do Brasil, elas movimentam cerca de 119 bilhões por ano. Então, o turismo de quebrada, ele é algo rentável, algo que circula economia dentro dos nossos territórios, né? Então, a gente pode trabalhar todo esse recurso em torno do turismo de quebrada. E aí a gente está falando de menos impacto negativo, a gente está falando de soluções para a economia criativa, a gente está falando de emprego e renda, né? Já que circula esse valor, nesse montante dentro das nossas periferias. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Na segunda-feira te espero. Tchau, tchau!